Então vejam, esse vai ser um vídeo bem simples para poder explicar mais ou menos como é que é a dinâmica dos mapas mentais. Então vocês podem acompanhar comigo aqui, porque eu vou estar olhando para a tela e mostrando para vocês qual que é o conceito geral de um mapa mental, que vai ser uma metodologia que eu há alguns anos já utilizo e vou utilizar com vocês também nessas aulas online. É muito simples. O mapa mental é uma forma de organização do pensamento. E isso não é uma novidade do século XX com o Tony Buzan, que é um dos autores que talvez tenha desenvolvido melhor teoricamente e na prática, porque ele criou até um software sobre isso, em relação aos mapas mentais. A ideia de ter um lugar para o conhecimento, a gente pode remontar da antiguidade clássica, quando se tem na tradição retórica, e Aristóteles também faz referência a isso, quanto a tópica, é o topos, ou topoi no plural, que se refere ao lugar das ideias. Isso tem um causo que é bastante exemplificativo, porque as aulas, muitas vezes, na Grécia Antiga, elas eram dadas em jardins. E muitas vezes o professor se utilizava de fazer desenhos e fórmulas na areia para poder expor aos seus alunos o seu conhecimento, ou seja, o conhecimento também tinha uma certa topologia, um lugar que era apresentado, tanto nas aulas como também esse uso físico da ideia. Então a transposição para o mapa mental ou de um quadro negro também é uma forma de topologia, mas é claro que ela vai mudando, vamos dizer, os seus layouts e os seus designs. Em relação ao mapa mental, basicamente ele é um design de conhecimento que se apresenta muitas vezes de forma radial. Se vocês forem consultar, por exemplo, os livros do Tony Buzan, ele exemplifica como a natureza é o grande exemplo ou a grande mestra para o conhecimento. Então ele pega design sobre folhas, sobre árvores, sobre os neurônios e mostra essa formulação radial para os mapas mentais. Então, vou dar um zoom aqui, vocês podem perceber que esse é um mapa de tamanho médio, tem mapas bem maiores do que esse, reduzo aqui para vocês verem que o tamanho do mapa como um todo. Ele, então, se vocês seguirem a ordem no sentido horário em especial, vão perceber que ele caminha da esquerda para a direita de forma a dar uma volta em relação ao tópico central, e esse tópico central se articula em tópicos menores e subtópicos posteriormente. São os subníveis, seriam até assim, poder trabalhar com 5 subníveis em relação ao mapa mental sem nenhum problema. Eu acho que existem mapas muito maiores, mas não é a nossa intenção, principalmente nas aulas, porque são tópicos bem específicos e esse recorte possibilita também mapas menores. Meus primeiros mapas eram assim, gigantescos, eles eram assim, impossíveis de serem impressos em papel A3, por exemplo. Esses mapas aqui, por exemplo, já são bem fáceis de ser impressos em tamanho A3 para aqueles que têm interesse de imprimir, rascunhar, mas eu geralmente faço tudo digitalmente. Então vejam, a partir de um tópico central, nesse caso aqui eu estou exemplificando com a formação do pensamento jurídico no mundo ocidental, a gente trabalharia alguns temas. O que é o Ocidente, período axial, noções de direito arcaico, relação entre justiça e tragédia e problemas sob a perspectiva histórica do direito. Vejam, então há uma relação desses subtópicos com o tópico central. E na aba lateral à esquerda de vocês vão perceber que tem os mesmos tópicos em forma estruturada, como se fosse um sumário. Isso facilita para alguns, pode facilitar para alguns nessa formulação da aula online, aonde a gente está posicionado, porque muitas vezes você está analisando um tópico e você não está com a visão do todo. Então, de certa forma, esse layout de apresentação aqui, ele possibilita uma visão da parte em uma relação aumentada. Não seria do todo, porque você não veria o mapa completo, mas os tópicos que estão
anexados. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui em período axial, ele vai dar uma demarcada aqui, e aí a gente vai trabalhando tópico por tópico, ok? Então, isso aqui é para explicar qual que é o funcionamento básico de um mapa mental, que ele vai se subdividindo cada vez mais em ramificações menores e, portanto, mais específicas. Alguns casos poderiam ser trazidos conceitos, alguns até chamam de mapa conceitual, quando você trabalha conceitos, definições, e a partir dessas definições, outros subtópicos. Mas nesse caso aqui eu estou principalmente elencando, uso aqui, né, para elencar períodos históricos e principais representantes do conhecimento. Então, não é um mapa de fato complexo no âmbito conceitual, mas muito mais enquanto referências dos principais autores e movimentos. E o mapa caminharia, portanto, em sentido horário até a conclusão. Claro que quando a gente entra em um subtópico, a gente pega de cima para baixo. Então, já estou no lado esquerdo do mapa, então há uma certa mudança do layout, mas é bastante intuitivo. A gente passaria para subtópicos menores até determinações. A ideia é que na aula eu realmente faça, por exemplo, um zoom, está trabalhando um tópico, a gente vai num zoom em relação a esse tópico, trabalhe, retorne para o tópico inicial para poder ter essa noção de onde que a gente está explorando. Mas, acima de tudo, essa formulação lateralizada aqui, ela possibilita que vocês tenham essa posição e, claro, que vocês têm acesso aos mapas também offline em relação à aula, podem rever os vídeos também, mas basicamente seria essa a ideia. Tópicos que se organizem em subtópicos de forma radial e se pensar no layout do Tony Buzan a partir de uma certa mimesis da própria natureza. O que talvez seja o ponto mais importante em relação aos mapas? Eles são apenas uma forma de exposição. Poderia ser um data show, poderia ser sem nenhuma referência escrita, mas a minha ideia é mostrar para vocês até o percurso que eu utilizei em relação à aula, para que vocês tenham esse desenvolvimento. No estudo individual de vocês, eu recomendo que vocês façam seus próprios mapas mentais, se assim quiser. E, obviamente, é uma ferramenta que cada um utiliza a seu bel prazer, não é nada... alguns gostam, alguns gostam, alguns amam, outros odeiam, e assim por diante. Mas essa relação de amor e ódio em relação ao conhecimento se dá em qualquer tipo de abordagem e metodologia. Então, basicamente seriam as diretrizes bem basilares sobre qual que é a ordenação de um mapa mental. Em algumas aulas os mapas estarão prontos, em outras aulas a gente pode fazer o mapa ao mesmo tempo da aula, poder construir certos elementos, ok? Então, tudo de bom.